Pensar na Venezuela é pensar em um país afundado em crise, certo? Mas o que pouca gente sabe é que por trás de toda essa tragédia econômica existe um grupo seleto que vive cercado por mansões, carros de luxo e viagens internacionais. E sabe o que é mais curioso? Esse luxo todo acontece em um lugar onde milhões de pessoas mal conseguem comprar comida. Enquanto a maioria enfrenta filas para conseguir pão, outros fazem festas milionárias com champanhe importado. Estranho, não? Hoje, vamos explorar o lado luxuoso da Venezuela, onde riqueza e pobreza coexistem de forma tão absurda que é difícil acreditar que fazem parte do mesmo país. Número 1. Localização e dados geográficos. A Venezuela está lá no norte da América do Sul, ocupando um lugar estratégico que a conecta diretamente com o Mar do Caribe. É só dar uma olhada no mapa para perceber. São mais de 2.800 quilômetros de litoral, repletos de praias de tirar o fôlego. E no meio desse cenário tropical está o arquipélago de Los Roques, um verdadeiro paraíso que parece até cenário de filme. Mas o país não se resume à areia branca e ao mar cristalino. A geografia aqui é um show à parte. No oeste, as montanhas da Cordilheira dos Andes fazem divisa com a Colômbia, enquanto o centro do território é dominado pelas vastas planícies de Los Llanos, uma região famosa pela pecuária e pela vida selvagem. Ao sul, o cenário muda mais uma vez, dando lugar a densas florestas tropicais que se conectam com a Amazônia brasileira. E aí vem Caracas, a capital. Ela fica em um vale montanhoso, a quase 1.000 metros de altitude, o que garante temperaturas mais amenas, mesmo estando tão perto dos trópicos. Além da beleza natural, a Venezuela tem uma posição estratégica, sendo uma porta de entrada para o Caribe e um antigo hub de comércio marítimo. Mas, infelizmente, as sanções, a crise econômica e a instabilidade política dos últimos anos acabaram comprometendo essa vantagem. O país tem as maiores reservas provadas do mundo, superando até a Arábia Saudita. Mas como você vai ver daqui a pouco, esse ouro negro se tornou mais uma maldição do que uma bênção, pelo menos para os pobres. Número 2. Panorama venezuelano. Já imaginou um país que já foi um dos mais ricos do continente e hoje é conhecido pelo caos econômico e social? Essa é a Venezuela. Durante o século XX, o país era referência na América Latina. Caracas, a capital, era sinônimo de modernidade, com prédios imponentes, vida cultural vibrante e um padrão de vida que atraía olhares de toda a região. Mas o tempo trouxe uma virada. Há mais de uma década, a Venezuela mergulhou em uma crise devastadora. A moeda local, o bolívar, perdeu valor de forma impressionante, a hiperinflação disparou e as receitas do petróleo, que sempre foram o pilar da economia, despencaram. Disputas internas, má administração e sanções internacionais só pioraram o cenário, e milhões de pessoas decidiram que não dava mais para ficar. Hoje, estima-se que mais de 7 milhões de venezuelanos tenham emigrado, buscando uma vida melhor em outros países. E você deve estar se perguntando, então todo mundo lá vive na miséria? A resposta é surpreendente, não. Enquanto mais de 95% da população enfrenta dificuldades extremas, uma pequena elite continua vivendo em grande estilo. E é sobre eles que falaremos agora. Número 3. Lecheria. Primeiro, precisamos entender onde esses 5% da população vivem. E o nosso primeiro destino é Lecheria. Localizada no estado de Anzoátegui, no leste da Venezuela, Lecheria é um município de apenas 12 quilômetros quadrados que parece ter saído de um filme de luxo. Lá, as mansões têm quintais que dão direto para canais navegáveis, onde lanchas e iates estão estacionados como se fossem carros. Não à toa, o índice de pobreza na região é um dos mais baixos do país. Os moradores de Lecheria fazem parte de uma elite que, em muitos casos, enriqueceu durante os tempos de alta do petróleo ou, como apontam diversas acusações, graças a contratos com o governo
e esquemas de corrupção. Outros têm parentes no exterior que enviam dólares regularmente, o que sustenta um estilo de vida invejável. Mas o que realmente chama a atenção nessa pequena cidade é o nível de exclusividade. É um mundo à parte, movido por dólares que circulam livremente, criando uma bolha de luxo no meio de um cenário de crise. E não pense que essa exclusividade se limita à lecheria. Número 4. Caracas. Na capital, Caracas, bairros como La Lagunita, Las Mercedes e El Atillo são redutos da elite venezuelana. Nesses lugares, as mansões imponentes e os condomínios fechados contam com segurança privada, piscinas, academias e supermercados abastecidos com produtos importados que a maioria da população só conhece por fotos. Quando falamos da elite venezuelana, não podemos deixar de lado Las Mercedes, um dos bairros mais emblemáticos de Caracas. Por fora, parece uma zona comercial moderna de qualquer grande cidade, mas, na prática, é o verdadeiro epicentro da vida financeira, cultural e social da elite venezuelana. No início do século XX, Las Mercedes era predominantemente residencial, com sobrados modestos. Mas, a partir do final dos anos 1990, o bairro passou por uma transformação radical. Casas deram lugar a restaurantes badalados, lojas sofisticadas e centros comerciais. Hoje, com a flexibilização das leis de construção, a área é dominada por arranha-céus e prédios modernos, consolidando-se como uma zona rosa. Uma mistura de negócios, cultura e lazer que contrasta brutalmente com a realidade da maioria da população. Mesmo durante a crise, Las Mercedes seguiu se reinventando. Nos últimos anos, foram erguidos edifícios luxuosos como a Torre Sena, com 19 andares de escritórios de alto padrão, e o Centro Financeiro Madrid, um complexo colossal com 30 mil metros quadrados. É lá que os ricos da Venezuela circulam, vivendo em uma realidade completamente oposta ao resto do país. E se você acha que isso já é impressionante, saiba que em 2021 foi inaugurada uma concessionária da Ferrari. Pouco tempo depois, em novembro de 2022, abriu as portas a Galeria Avante, uma loja de departamentos que traz marcas como Balenciaga, Dolce & Gabbana, Versace e Gucci, onde uma bolsa de luxo pode custar milhares de dólares e sapatos ultrapassam facilmente os $500. Tudo isso em uma Venezuela onde o salário mínimo mensal é de cerca de $10, o equivalente a pouco mais de R$50. Os preços são tão altos quanto em outras capitais da América Latina. Número 5. Carros de luxo versus ruas esburacadas. Um detalhe curioso é que, apesar de todo o glamour, a infraestrutura da Venezuela como um todo está bem deteriorada. Buracos nas estradas, falta de manutenção e iluminação pública precária são alguns dos problemas diários no país. Mas adivinhe, em bairros de Caracas mais ricos, ou em cidades como Lecheria, as vias são muito melhores conservadas, muitas vezes graças a condomínios privados que bancam a manutenção. Assim, não é incomum ver carros de luxo, como Ferraris, Lamborghinis e SUVs supermodernos, circulando em algumas dessas zonas de alto padrão, enquanto, a poucos quilômetros dali, a situação das ruas é caótica. E se sua pergunta é, nossa, mas ninguém rouba? A resposta é um grande não, mesmo porque quem tem grana não fica desamparado. Nos bairros mais pobres, a força policial costuma ser um fantasma, ausente quando é mais necessária. Já nos bairros ricos, a presença policial é constante, e não é segredo que, em alguns casos, esses agentes acabam funcionando como uma força de proteção extraoficial para quem pode pagar. Número 6. Mansões. Acha que o luxo é só para os carros e acessórios? Claro que não. Em Lecheria, um grande chamariz são as chamadas vilas, grandes condomínios de mansões que exibem estilos variados, de arquitetura europeia a modelos ultramodernos, com vidraças gigantes e sistemas de segurança de última geração.
Muitas dessas casas contam com piscina climatizada, jardins amplos, salão de jogos, adega particular e, claro, um deck para atracar a lancha ou iate. Algumas ainda têm toboáguas particulares que descem direto para o canal. É um cenário que você esperaria ver em lugares como Miami ou nos Emirados Árabes, mas está ali, em território venezuelano. Não é exagero dizer que alguns imóveis de lecheria e de zonas ricas de Caracas podem competir em luxo com propriedades nos bairros nobres de São Paulo, Cidade do México ou mesmo dos Estados Unidos. Coisa de louco, não é mesmo? Número 7. Restaurantes, bares e cafés exclusivos. Eu não sei se vocês se lembram, mas em setembro de 2018, um vídeo viralizou nas redes sociais e causou indignação mundial. Nas imagens, o famoso chefe Salt Bae, aquele mesmo, conhecido pelo jeito único de jogar sal e por cobrir carnes com ouro, servia um cordeiro coberto de luxo ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e à primeira-dama, Cília Flores. Entre charutos e selfies com camisetas estampadas com o rosto do chefe, Maduro parecia aproveitar cada momento dessa experiência no restaurante de luxo na Turquia. O problema? Enquanto isso, o povo venezuelano enfrentava uma crise alimentar sem precedentes. A publicação gerou uma onda de protestos, especialmente em frente ao restaurante de Salt Bae em Miami, onde cartazes acusavam o chefe e o presidente de insensibilidade diante da fome que assolava o país. Mas acredite, essa exibição de luxo não é exclusiva de Maduro. A elite venezuelana também sabe muito bem onde gastar seu dinheiro, e Caracas se tornou um palco de contradições gastronômicas. Nos bairros mais ricos da capital, como Las Mercedes, Altamira e Chacal, existem restaurantes que não perdem em nada para as melhores casas de São Paulo, Paris ou Nova York. Lá, um jantar com steak wagyu, harmonizado com vinhos importados e finalizado com uma sobremesa requintada, pode facilmente ultrapassar $100 ou $200 por pessoa. Valores que a maior parte dos venezuelanos só pode imaginar. E não para por aí. Restaurantes temáticos também são uma atração para quem pode pagar. Um dos mais impressionantes é aquele onde mesas e cadeiras são suspensas por guindastes a 50 metros de altura, oferecendo uma vista panorâmica de Caracas. Uma experiência digna de um dinner in the sky, com contas que chegam tranquilamente aos $200 por pessoa, dependendo do menu. Já em Lecheria, os bares e lounges à beira-mar são o ponto de encontro da elite. Com DJs tocando músicas internacionais e drinks custando de $10 a $15, o cenário parece completamente desconectado da crise que domina o resto do país. Para completar, charmosos cafés no estilo europeu vendem croissants recheados, cappuccinos com leite importado e sobremesas feitas com chocolate belga. Enquanto isso, a realidade fora desses enclaves é bem diferente. Em muitas partes da Venezuela, famílias inteiras lutam para comer 2 vezes ao dia, e a simples ideia de gastar em um café ou um drink é algo fora de alcance. Número 8. Comércio de artigos importados e os famosos bodegones. Nos últimos anos, em meio a uma das piores crises econômicas do país, surgiu um fenômeno peculiar na Venezuela: os bodegones. Esses estabelecimentos, que parecem saídos de um bairro nobre de qualquer grande capital, oferecem um mundo de produtos importados e de luxo. Imagine prateleiras cheias de vinhos finos, queijos franceses, chocolates suíços, azeites trufados e até caviar. Não é incomum encontrar também whiskies de $500 e celulares de última geração. Tudo isso enquanto a maioria dos venezuelanos luta para comprar itens básicos, como arroz e papel higiênico nos mercados convencionais. Os bodegones são o destino favorito da elite venezuelana, que enche os carrinhos com guloseimas inacessíveis para a maioria. Mas não é só a oferta de produtos que chama a atenção. É a forma como essas lojas operam. Esqueça o bolívar, a moeda oficial do país. Quase todas as transações nesses lugares
acontecem exclusivamente em dólar. O bolívar perdeu tanto valor que sequer faz sentido usá-lo para compras desse tipo. A explosão desses comércios coincidiu justamente com o auge da crise de abastecimento no país. Enquanto boa parte da população sequer consegue encontrar alimentos básicos, os bodegones oferecem produtos que parecem ter vindo de uma realidade completamente diferente. E o acesso a essas lojas reflete bem as divisões sociais. Quem tem carro importado e mora perto, chega lá facilmente, enquanto o venezuelano comum só ouve falar desses lugares, como se fossem parte de um mundo distante. E foi nesse contexto que nasceu um termo que você talvez já tenha ouvido: boligarcas. É uma junção de bolivarianos com oligarcas e se refere às pessoas ligadas ao chavismo que enriqueceram durante os governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, sendo praticamente a grande maioria composta por militares. Esses boligarcas, que teoricamente deveriam representar os ideais socialistas, vivem como verdadeiros magnatas capitalistas. Eles circulam em carros de luxo, fazem viagens internacionais e, claro, são clientes frequentes dos bodegones. Número 9. Baladas, festas e ostentação, a noite caraquenha e de lecheria. Outra faceta marcante é a vida noturna. Em Caracas, principalmente na região de Las Mercedes, surgiram clubes noturnos que poderiam estar em qualquer capital rica do mundo. Decoração extravagante, DJ internacional, bebidas top de linha, camarotes privados com garrafas de champanhe custando milhares de dólares e gente jovem vestindo roupas de grife da cabeça aos pés. Algumas dessas boates até oferecem serviço de traslado em carros de luxo ou helicópteros para clientes VIP. Se isso te lembra algo típico de lugares como Dubai ou Mônaco, é porque, em menor escala, acontece mesmo em Caracas. E em Lecheria, as boat parties são destaque. Passeios de iate que viram festas em alto mar, com som ao vivo e muito mais. É comum ver posts no Instagram de influenciadores venezuelanos exibindo essas festas cheias de espuma, gente dançando com taças de champanhe caríssimas, tudo em cenário caribenho deslumbrante. A grande questão é, para cada pessoa que posta esse tipo de ostentação, existem centenas ou milhares que estão na luta diária por comida. Isso tornou as redes sociais ainda mais polêmicas, pois quem ostenta é duramente criticado por grande parte do povo. Ao mesmo tempo, esses eventos continuam acontecendo, principalmente nos fins de semana. Número 10. Serviços especiais e consumo de luxo. Você achou que a lista de ostentações terminava em carros, mansões e produtos importados? Não mesmo. Para encerrar, vamos falar de algo que os ricos da Venezuela não abrem mão: serviços especiais. Afinal, viver no luxo vai muito além de apenas comprar coisas caras em dólar. Nas zonas mais ricas da Venezuela, clínicas privadas funcionam como verdadeiros oásis de atendimento médico. Enquanto os hospitais públicos enfrentam filas intermináveis, falta de remédios e leitos, essas clínicas oferecem equipamentos de última geração e serviços exclusivos, principalmente para quem quer fazer procedimentos estéticos ou cirurgias plásticas. É um atendimento de primeiro mundo, mas só para quem tem dólares para pagar. E não para por aí. Spas luxuosos, academias com infraestrutura digna de resorts, campos de golfe privados e até clubes tradicionais estão na lista de privilégios dessa elite. Em Caracas, por exemplo, há clubes com piscinas, quadras de tênis e restaurantes internos que ainda funcionam normalmente. Quer ser sócio? Prepare-se para desembolsar mais de $10.000 por ano. Esse valor está fora da realidade de 99% da população. Agora, se você pensa que quem trabalha nesses ambientes vive bem, a realidade é outra. Garçons, seguranças e motoristas que atendem a elite costumam receber em dólar, o que melhora suas condições em comparação à maioria dos venezuelanos. Mas isso não significa que estão livres do caos do país. Muitos ainda enfrentam apagões, falta de saneamento e o medo constante de assaltos ao voltarem para casa, longe das áreas ricas onde trabalham.
Enquanto os ricos têm acesso a tudo o que o dinheiro pode comprar, aqueles que os servem vivem com o básico, e mesmo assim em meio a incertezas. É um contraste brutal, mas que define bem a realidade da Venezuela de hoje. E você? Conhecia esse outro lado venezuelano? Conta pra gente o que mais te surpreendeu. Compartilhe sua opinião. Obrigado por acompanhar até aqui. E nos vemos na próxima aventura por esse nosso belo mundo. Até lá!